Retomando aqui a nossa série de bate-papos com fornecedores de e-commerce e hoje o tema é plataforma. Quem é gestor já sabe, já passou por isso, nesse momento de escolher uma plataforma ou até mesmo parar e se perguntar, será que é a hora de trocar a minha plataforma? Porque algumas vezes ela pode sim estar sendo um limitador de crescimento da operação. E por isso a gente acha que esse tema é tão importante, né, Vá? Exatamente. Assim, o mercado está cheio de possibilidades e todas as plataformas têm os seus pontos fortes. Então, a gente acredita que o importante é se munir de informações, conhecer muito bem cada uma delas para entender qual se adapta melhor para o seu negócio. Até porque essa é uma decisão muito importante e perene aí para o negócio. Isso aí. Então, pega o seu café e vem para essa conversa. E esse é o Icom Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído sobre a vida e o desafio de ser gestor de e-commerce. Quem está com a gente hoje, Jess? Olha, hoje uma super presença, né? Dessa empresa que já está super parceira aqui da Y2V também. Então, Denis, seja muito bem-vindo. Prazer, meninas. Então, me apresentando, né? Meu nome é Denis Osório, eu sou um dos fundadores da Venda. A Venda é uma plataforma de e-commerce, a gente já atua no mercado aí há mais de 12 anos. Hoje a gente faz parte do Grupo Olist, então em 2021 a gente passou por um processo de aquisição, né? Eles nos compraram e hoje, junto com o Tiny, a gente faz parte do Grupo Olist, né? 100% focado em varejo. Muito bom, muito bom. Acho que é um tema que a gente adora, né? Como a gente fala, é a base de tudo, é onde tudo acontece, né? Então, Denis, aqui nesse podcast, antes de tudo, a gente queria saber um pouco de como foi a sua trajetória, né? Como que você chegou aí nessa posição como fundador da empresa, agora participando de um grupo muito maior também. Então, conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória do e-commerce, porque a gente sempre brinca, né? Não tem faculdade de e-commerce, né? Então, como que você chegou até aqui hoje? Então, minha trajetória é um pouco diferente, assim, eu brinco que o meu primeiro emprego foi na Venda, né, então, eu trabalhava na Índia, eu fazia um estágio na Índia, formei em Relações Internacionais, então, na época, na faculdade, a gente tinha, uma das cadeiras era o estágio supervisionado, que deveria ser em alguma empresa com tema de Relações Internacionais, né, então, um tema ligado. O meu foi o primeiro estágio que foi fora do país, dentro de uma empresa, fazendo a nacionalização dessa empresa no Brasil, né? Então, meu objetivo era trazer essa empresa da Índia para trabalhar no Brasil. Nossa, isso logo no estágio já era uma baita experiência de vida, assim, né? Foi uma loucura, assim, trabalhar numa empresa de médio porte indiana, que estava sofrendo vários embargos protecionistas americanos, né? Então, naquela época, isso era 2010, vários estados americanos tinham proibido projetos governamentais de serem terceirizados para empresas offshore, né, para empresas terceiras fora dos Estados Unidos. Então, a empresa viu como isso uma ameaça, né, para a operação dela, que 90% era mercado americano, assim como diversas outras empresas indianas. E eles viram o Brasil como uma oportunidade de crescer. Então, eu fui para lá para fazer essa nacionalização. O Reis, né, que é o meu sócio, ele trabalhava na época na RBS e ele trabalhava vendendo mídia digital, então ele vendia banner nos sites, vendia a ação de marketing para empresas locais, sempre para os produtos digitais da RBS. De novo, isso em 2010, né? Então, bastante coisa era diferente. Na época existia o Clique, existiam vários produtos. Tava lá também. Não, mais um RBS. Mais um RBS para nossa história. Sempre tem alguém da RBS. Sempre tem, uma escola para vários. Né? Caramba! E aí, em algumas conversas, o Reis viu uma oportunidade ali de a gente operar a loja para as marcas na internet. Então, de novo, isso é 2010. O mercado digital e o mercado de e-commerce ainda era muito pequeno. Muito pequeno. Então, a gente está falando aí de, sei lá, 1/20 do que é hoje, provavelmente. Se a gente for botar em perspectiva, né, o mercado cresceu em média 20% ano contra ano, há mais de 10 anos. Então, a gente está falando aí de, provavelmente, sei lá, 1/30 do que é hoje o mercado digital. E as marcas não tinham e-commerce, né? Então, o nosso objetivo era assumir a operação das marcas na internet e tocar isso para elas como um franqueado.
Né? Então, hoje isso tem um nome, né? Full commerce. Não é no modelo de franquia, a empresa não compra os produtos, ela é no modelo de serviço, né? Então ela presta um serviço, opera e tem uma remuneração pelo serviço prestado. Nosso modelo era um pouco diferente, mas com o mesmo intuito, assim, né? De assumir a operação online de empresas que não tinham como core esse, né? Que era 99,999% do mercado na época. Mas já tinha um produto validado, né? Uma marca. Exatamente. Enfim. Então já tinha uma audiência, já tinha público, já tinha cliente, já tinha produto, proposta de valor. Então era basicamente abrir um canal. A gente entendia que esse seria o principal canal, né? De todas as marcas, independente da marca. A gente já via isso acontecendo de forma muito forte nos Estados Unidos. Então a gente viu isso como oportunidade para operar no Brasil. Nossa surpresa foi quando a gente foi procurar tecnologia para nos atender, a gente não achou. E a gente resolveu desenvolver. Então, a gente começou tropicalizando uma tecnologia americana, um open source, parecido com Magento, chama Esprit, uma linguagem específica que a gente queria trabalhar. E cara, a gente conseguiu validar o negócio, não a tecnologia. Então, 6 meses depois de a gente ter começado o desenvolvimento, a gente jogou tudo aquilo fora e começou do zero, daí contratando uma software house para desenvolver o projeto. Logo a gente internalizou o time, veio uma pessoa que depois virou nossa sócia para o nosso time, que é o Rafa. E aí a gente começou a desenvolver o que hoje é o software da venda, né? Então a gente está aí há mais de, 12 anos, 11 anos e meio, desenvolvendo esse software do zero, porque na época a gente não achou uma tecnologia que atendesse. Eram 2 requisitos mínimos assim, que a gente tinha, que era, que a loja fosse 100% customizada. Então, parte da nossa estratégia, quando a gente assumia o e-commerce da empresa, era assumir o site principal dela também. Na época, a gente tinha aquela figura do site institucional, né? Exato, que era em Flash. Ainda tem, tá? Um monte de empresa por aí nesse cenário. Então, que é um super tiro no pé, né? E aí, claro, a gente tem toda a questão do conflito de canal, que na época era a primeira coisa que a gente ouvia em toda reunião que a gente fazia. E que ainda tem também. E que ainda tem, mas assim, sinceramente... Mas naquela época era mais... naquela época era um choque muito maior, né? Total. Tipo, a internet era uma aposta, assim, era uma promessa e tal, mas ninguém queria ser o primeiro, né? Exato. Então, a gente trabalhou com algumas indústrias que quiseram ser os primeiros e foram muito felizes, né? Então, hoje são operações muito relevantes. Mas, então, a gente precisava que o site fosse 100% customizado. Porque se a gente ia falar para o diretor de marketing lá que a gente assumiu o site dele, ele tinha conseguido passar a experiência da marca, né? Perfeito. Então, esse era um ponto. Na época, os e-commerce do Brasil, eles pareciam farmácias, né? A gente brincava, assim, tipo, cara, tu tem que ter um e-commerce, esse e-commerce tem que ter o teu site principal, porque senão o cliente se confunde, ele cai no link, acha que está no outro, não entende, vê um produto, mas não é aquele dá para comprar, mas aquele outro não dá. Né? Existem vários conflitos de semântica assim, envolvidos, né? Sim. Mas ele tem que ter a tua marca, ele tem que conseguir passar a experiência. Então, a gente especializou em fazer sites muito legais, que eram muito fidedigno à experiência de cada marca e ajudava a enaltecer aquela experiência, né? A gente brincava que a gente chegava numa reunião e a rede social do cara era mais legal do que o site. Estava errado, né? E até hoje, acho que esse é um dos grandes diferenciais da venda, né? O potencial de customização e de tu trazer o ID da marca para dentro. A gente sempre viu o mercado como 2 grandes blocos, assim, e a gente acredita muito num deles, né? Que é o bloco, o grupo, o cluster de clientes que consegue defender valor. A internet ela tem uma força nefasta de achatar as coisas, né? Então, ela costuma tirar intermediários. Isso foi em todos os segmentos, né? Desde a música até a indústria fonográfica com a música. Então, ao ponto que o Spotify comprou a Sony Music pelo direito das músicas, né? Então, uma coisa... ela tira intermediário, né? Sim. A gente está vendo a mesma coisa na mídia. Então, o Google, contra a própria RBS... e diversas outras empresas do segmento a nível mundial, né? Ele vai lá e tira aquele broker que antes vendia a mídia local. Ele faz isso com uma escala absurda, né? Então, consegue ser muito eficiente nisso. O varejo não é diferente. Então, a gente está vendo isso com o Shopee, vendo isso com vários casos que no Brasil ainda, né, devido a toda a nossa... as estruturas protecionistas aí que a gente tem, acaba não sendo tão forte, mas... Se tu vê num país como a Inglaterra, por exemplo, 80% dos pedidos da Inglaterra são offshore, eles saem de fora da Inglaterra. Né? Então, e com certeza, grande parte disso é das fábricas, né? Dos países produtores. Vídeo China,
Taiwan, Sudeste Asiático, Paquistão, Índia e tal. Então, se tu não consegue defender valor, tu perde margem. Se tu perde margem, tu tá num lugar muito perigoso, né? Em termos de negócio. Agora, quando tu consegue diferenciar, quando tu consegue contar história, quando tu consegue posicionar teu produto, quando tu consegue criar uma relação emocional com o cliente, tu cria uma fortaleza. Então, a gente se preocupa em conseguir ajudar a marca a contar a história dela, daí não só através de layout. Layout foi a primeira forma que a gente fez isso. Hoje a gente tem vários outros recursos para isso, né? Como o CRM nativo, toda a régua de cashback, indique ganhe, bônus. Agora a gente fez um super investimento, recursos de venda direta, então para que agentes, né, terceiros consigam vender os produtos e também ajudar nessa construção de marca. Para a gente faz tudo isso, investe em tudo isso e a tecnologia possibilita tudo isso, não é porque a gente acha legal, né, mas é porque a gente acredita que é só assim que a marca vai conseguir sobreviver em um lugar tão competitivo que é a internet, né? Fortalece muito, né, o vínculo com o consumidor final. A gente falou sobre isso aqui com o Maurício Bastos, da Arezzo, que talvez tenha sido, né, uma das primeiras empresas aí a enxergar que a web pode sim ser a flagship da marca, né? Que tem muita gente no mercado que ainda não está vendo isso, que enxerga a web mais como mais um canal de vendas e não entende o potencial gigante que é este negócio de estar na web de forma muito estruturada, trazendo storytelling, trazendo realmente o mix de produto completo ali. Acho que ainda tem um entendimento de que a web é um canal para escoar estoque. E não de que ela tem esse potencial de chegar em tanta gente, né? E produzir conteúdo, né? Também. A gente acaba que os saltos da internet, eles aconteceram muitas vezes por algum motivo, assim, né? Então, a gente teve lá, sei lá, chutar uma data que talvez eu esteja errando, tá? Mas acho que 2013, 2014, talvez até um pouco antes, a gente teve o fenômeno das compras coletivas, né? Muita gente comprou a primeira vez na internet porque era mais barato. Isso criou um estigma que a internet tem que ser mais barato. E os próprios gestores acabam se prendendo nesse estigma, né? Enquanto que, na verdade, não. A internet, da característica dela é essa alta comparação que tu consegue chegar, né? Então, tu consegue abrir 50 abas ou ir num comparador de preço e chegar no mais barato de um determinado produto. Mas tu vai fazer isso apenas com produtos que são comoditizados, né? Então, uma televisão Samsung. Tu vai comprar uma televisão Samsung e, cara... Faz muito sentido buscar o melhor preço, né? Dentro de alguém. Porque a televisão Samsung, tu tá comprando uma marca, né? Tu tá comprando uma marca que está sendo entregue por vários fornecedores e, cara, tu vai considerar se tu pode confiar naquele site, né? É o máximo, mas o produto é mais ou menos o mesmo. Então, a gente esquece todo a questão da distribuição, a questão de teste de produto, a questão de conhecer o teu cliente, a questão que para muitas indústrias vai ser o único canal direto com o consumidor. E o valor que isso tem, né? Tu não tá na mão de um terceiro para conseguir validar mercado, validar produto, ter feedback. A riqueza de informações que você pode fornecer de um produto, né? Ao passo que você olha uma peça numa loja, mas chega na web você pode ver vídeos, 5 formas de usar uma mesma roupa, quais são os detalhes de tecido, como cuidar, né? Tem muita possibilidade. Então, até isso, tiveram vários estudos e várias demonstrações do valor que a internet e que o e-commerce, se bem usado, gera para as operações, né? Agora, claro, se tu for lá abrir um e-commerce que ele vai ser o teu outlet, ponta de estoque, tu tratar de qualquer jeito, cara, realmente, não vai funcionar, né? E é muito tentador, né? A gente, como consultoria, se depara muito com isso, que a gente chega nas empresas e a galera fala, e vende quando tem promoção. E aí começa, né? Uma semana é frete grátis, na outra é sale, na outra é compra e ganha. E aí, claro, os consumidores se acostumam com o fato de que a web é onde tem a melhor condição, e aí depois, para reverter essa história, é super crítico, né? Mas, de fato, não precisa ser, não tem que ser. Total. E eu acho que um canal bem gerido de forma estratégica vai gerar muito mais valor do que um canal promocional muito agressivo. Com certeza. A nível de marca e a nível de receita também. Quer dizer,
a nível de resultado, né? EBITDA, né? Talvez não de dia. receita, mas no final o que importa, né? Total. E aí tu contou um pouquinho da história da venda e tem uma coisa muito engraçada pra gente que acontece com alguns clientes, né? Que a gente conversa, que o nome venda, a gente precisa saber a origem desse nome. Claro que faz muito sentido comercialmente. Mas em várias reuniões a gente chega e pergunta, e a venda? Como é que tá a venda tá indo bem, o same store tá meio ruim. Não, a venda é plataforma. Como é que tá a migração? E aí muita gente chama de VNDA, vamos falar sobre isso. Esse é um problema que a gente entendeu que a gente ia endereçar um dia com marketing. Com o marketing nunca foi o nosso forte, a gente segue não endereçando ele. Então a gente brinca que a gente vivia num bunker aqui no Sul e a gente focava muito no produto. As pessoas chamavam de VNDA e eu nem corrigia. Assim. E tamo junto, a gente faz a mesma coisa até hoje, a gente continua se escondendo, mas um dia a gente vai atacar esse problema. Então, assim, quanto antes, tá? Porque senão depois tu nunca ataca. Tu sempre fala um dia, o dia nunca chega, né? Sim. Acho que a gente tá vendo um pouco isso hoje. É basicamente uma questão de priorização, assim. A gente entendeu que o nosso core era produto e os nossos investimentos sempre foram voltados para o produto. Então, sempre que sobrava um dinheiro a mais, a gente não comprava mídia, a gente contratava outro dev, a gente testava um novo serviço, a gente melhorava a infraestrutura, a gente trocava a versão de algum componente ou de algum software que a gente usava. Então, eu acho que é muito mais um direcionamento estratégico em termos de alocação de investimento do que qualquer outra coisa. Vamos desmistificar de uma vez por todas, então. É venda. É venda. Gente. É venda. Okay. E aí a fonética, tinha uma época até a gente tinha no cartão, assim, hoje não existe mais cartão, né? Mas nem tenho mais cartão. Mas ele tinha a fonética de como ler venda, né? Ah, e é venda, boa. com E, né? Se tu ler VNDA Tem que fazer isso da e venda é igual. Y2V também. Isso ajuda, né? Muito bom. Mas não tem mais tanto onde Mas surgiu o veicular nome isso. assim, é venda. Cara, agora eu não me lembro qual foi a referência, mas a gente estava nessa procurando um nome. É um tópico que o Reis gosta bastante, é esse. Ele fica bastante em nome. E aí a gente estava no nome, ele sugeriu venda. Eu me lembro, tinha alguma empresa nos Estados Unidos que tinha a mesma lógica, não vou me lembrar qual era. Tá. Que tu comia uma letra e a fonética era a mesma. Entendi. E aí o domínio era bom, né? Um domínio curto. Sim. Acaba ficando também fácil para logo, né? Curto e tal. E objetivo super alinhado com o que é o nosso papel, né? Que é vender. Boa. Perfeito. Ajudar a vender. E tem algum público específico hoje, assim, um público-alvo mais claro? Porque como a gente falou na introdução, tem muitas plataformas Sim. de e-commerce, né? Qual é o nicho de vocês, assim? Onde vocês estão? Esse é um outro tópico super quente, assim, que a gente volta muito nele. A gente, né, falando sobre esses dois grupos que existem no mercado, né? Então, assim, tu tem o varejista que ele, sei lá, eu chamo de varejo emocional e o varejo funcional. O varejo funcional é tudo que tu compra por uma função específica, né? Então, por preço, por facilidade, por mix, às vezes tu não acha, então tu tá procurando um produto específico, cara, tu vai comprar onde for. Sim. A gente perdeu numa viagem agora, eu e minha esposa, uma pecinha do carrinho de bebê. Cara, eu tô procurando isso até nos Estados Unidos para ver se eu acho a pecinha, que é uma pecinha muito específica e tal. Então, assim, aonde for... Não importa a plataforma, não importa onde for, produto. qual mercado, quem é que vai me vender, eu só quero comprar aquilo. Né? Então, tem uma função específica que eu quero para aquele produto, para essa minha necessidade de comprar ele. Preço, né? O caso da televisão Samsung. Cara, é uma função. Eu quero comprar uma televisão Samsung. Eu vou comprar mais barato. É um modelo específico. Eu vou procurar aquilo lá no Google, ou vou procurar no Zoom, eu vou procurar onde for, nos marketplaces, e vou chegar naquele produto no mais barato dentro de uma linha de corte de risco que eu estou disposto a tomar. Né? Risco sendo, confio ou não confio nesse seller, nesse vendedor, né? Nesse lojista. E o outro é o varejo emocional, que tu compra por relação, por experiência, por storytelling, não olhando simplesmente por produto. Sim. Né? Quando a gente compra um produto de luxo, por exemplo, a gente não está pensando na função que aquele produto cumpre, né? A gente está pensando no que ele representa. Quando a gente dá um presente, a gente normalmente não está dando... O presente ele não é só o funcional, né? Não é um lápis, né? É um lápis que tem o grafite todo coloridinho dentro e é um unicórnio, então vai deixar a criança, né, mais lúdica.
Ou é uma bolsa que tem a marca tal e vai me posicionar como uma pessoa de sucesso. Ou é um Rolex que vai dizer, puta, legal, venci na vida. Ou é um Garmin que vai falar que eu sou... Fitness, que eu sou atleta, que eu me preocupo com o meu corpo. Então, assim, a marca, ela cumpre esse papel, né? Ela nos associa e nos deixa mais perto de quem a gente gostaria de ser. A gente trabalha muito bem com esse mundo. Não só em termos de software, mas também porque é o que a gente acredita que tem espaço na internet para varejistas de médio, né? o que é o SMB ali, né? Small and Medium Business. Então, esse cara que vai até aos poucos milhões ali faturados por mês, poucos, sei lá, 10, 20 milhões por mês, que não é a grande indústria, porque a grande indústria, ela normalmente vai ter que lidar com várias outras situações de preço, de mercado, e aí a gente acredita que isso vai consolidar de forma muito, muito agressiva. Já está acontecendo, né? A gente atendia a Cadence. A gente colocou a operação da Cadence de eletrodomésticos, né? Eletroportáteis, no ar há muitos anos atrás. Eles, inclusive, foram uma das primeiras indústrias a ter esse canal no Brasil. Foi super, né, foi um sucesso, assim, a gente cresceu muito rápido com eles. Eles fazem parte de um grupo, que é a Jarden, se não me engano, que eles detêm, sei lá, 60% das marcas de bens de consumo do mundo. Então, assim, isso vai consolidar muito rápido e é muito provável, né, em um mundo mais liberal em termos de impostos, de importação e exportação, que o produto da Cadence não saia mais aqui do Brasil, né? Que ele sai direto da fábrica, lá na China, sei lá onde ela produz. Então, esse cara, a gente vê que tem muito pouco espaço para o varejista. Ele tem que ser muito performático para conseguir trabalhar nesse varejo funcional. Então, o nosso nicho ele é basicamente empresas que conseguem defender valor. E aí, claro, moda é o mais óbvio disso. Mas hoje a gente tem diversos clientes de alimentação, diversos clientes de suplementação, é um supermercado, clientes de perfumaria, de cosméticos, calçados. Tem muito espaço para defender valor, né? Tem muito espaço para construir marca. E é esses caras que a gente quer atender. Massa. Perfeito. E falando sobre uma funcionalidade que eu acho que linka muito com esse público-alvo também que vocês têm, que é o Direct, né? Que a gente olhou ali e achou muito bacana, assim, essa feature, que basicamente é linkar o PDV da loja, né? Porque quando a gente fala de omnichannel, uma das maiores dores é a integração de sistemas. Dores e barreiras mesmo, né? Para fazer acontecer. E a gente vê muito esse movimento de muitas marcas querendo cada vez mais conectar a venda da loja física com a venda do online, porque no final do dia é uma extensão do catálogo, né? O catálogo ele pode ser muito único, mas acho que entra em outros aspectos aí de principalmente conseguir enxergar as vendas de uma forma consolidada. Então, é uma vendedora da loja, a gente conseguir ter esse acompanhamento do pedido em um só lugar, é algo que parece um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença, inclusive para impulsionar, né, uma estratégia de omnichannel. Então, como é que vocês estão enxergando isso no mercado, né? Como que surgiu esse investimento para fazer isso acontecer também? Porque são poucas plataformas que têm essa visão, né, 360. Assim, acho que eu comecei falando sobre como que a gente começou o negócio e enxergou, né, quais eram as necessidades que a plataforma tinha. A questão do layout como forma de passar a identidade, defender a estratégia do negócio, né, e ajudar a posicionar, foi uma forma... o layout foi uma forma de fazer isso, né? O Direct, ele é outra. Então, o Direct é uma outra frente, que é basicamente tu enxergar o cliente como um só. Ai, sim. Então, a nível de grupo, e aí agora nem só olhando apenas o Direct, né, mas a nível de grupo, no momento que a gente tem Tiny, que tem Store é um motor de venda dentro de marketplaces, né? Então, com Store a gente consegue vender mais e melhor dentro dos marketplaces. O caminho final é a gente conseguir consolidar tudo isso para acabar com as barreiras de integração, né? Por que a gente gosta tanto e por que a gente se acostumou tanto a usar produtos da Apple, né? Porque eles são descomplicados, eles são simples. As coisas simplesmente acontecem, né? Fluido, então, é tudo não muito precisa treinar, fluido. né? Não precisa de um manual. Não tem que integrar, né? Tu não tem que integrar o teu AirPod com o
com o teu telefone, que tu não tem que integrar o teu telefone com o teu computador e o teu telefone velho já vai resolver e já vai passar tudo pro telefone novo. Então, tem uma teoria antiga, assim, um conceito antigo que ele fala sobre seamless, né? Que é sem costura. E é isso que a gente busca. Então, o direct nada mais é que uma outra frente de venda usando o mesmo software por trás. Então, é o mesmo software, não são 2 softwares. O que ele é um canal de venda diferente para centralizar todos os clientes da operação no mesmo lugar. Então, para a gente ter todo o histórico de compra, para a gente ter todo o histórico de troca, para a gente ter todas as réguas de CRM, para a gente ter todos os créditos, para a gente ter as mesmas regras de promoção. De cashback. De cashback, de indique ganhe. Cara, para a gente saber qual foi a comunicação que a gente fez com o cliente, para a gente saber qual produto que ele olhou no site, depois foi comprar na loja, para que o vendedor possa acessar isso, para que o vendedor possa fazer pós-venda num cliente do e-commerce. Venda por WhatsApp também, né? Eu falei de venda em loja, mas, gente, canal de vendas remotas é tudo ali, né? Cara, total. E assim, a força que o vendedor tem, ela foi menosprezada e ignorada nos tempos recentes. Mas para mim talvez tenha sido um dos maiores erros aí da internet até agora, né? Total. Que é a pessoa mais importante no processo, a pessoa que está na ponta, a pessoa que tem relação com o cliente, a pessoa que conta a história da tua marca, a pessoa que entrega o last mile de todo o investimento que foi feito, foi ignorado. Então o direct ele vem como uma forma de potencializar essa pessoa, né? Trazendo uma ferramenta para que ela possa vender presencial ou de forma remota, facilitando os processos dela, dando carteira para ela trabalhar. Então, puta, tu sabe que tem um cliente que fez um pedido no e-commerce. Esse cliente tem um crédito, esse crédito vai vencer. Tu mandou um e-mail, ele não falou nada. Por que não passar para um vendedor e tentar converter ele? Com certeza. Né? Por que não passar para o vendedor fazer um pós-venda? O vendedor ele passa grande parte do tempo dele na loja ocioso. Total. Então, assim, meu primeiro estágio foi como vendedor dezembrista. Eu trabalhei em dezembro do Natal na Trópico. A Trópico era uma rede de... Super pop. Super pop, super legal. Super protagonista do seu tempo, assim. Acho que eles... Cara, muitas teorias legais, assim, estratégias e posicionamento. Então, eu trabalhava numa loja de rua, que era casa de praia, que era como se fosse uma casa de praia surfista. E era uma loja de rua, uma loja linda, super grande e tal. O dia que eu atendia 8 pessoas, era um dia que eu atendi muita gente. Vitória. Tipo, uou, bati minha meta. Atendendo 8 pessoas, provavelmente eu teria vendido o que eu precisava vender por dia. Então, assim, 8 pessoas ao longo de 8 horas, é uma pessoa por hora, sendo que isso vai se concentrar em alguns momentos, né? De pico. Então, tem muito tempo ocioso de uma pessoa que é extremamente especialista, não só na marca, mas em pessoas, né? Em clientes. A gente tem que usar elas melhor. Né? Sim, a gente tem que usar esse tempo melhor. E o Direct vem para ajudar isso também. Perfeito. A gente chegou a te falar isso em reunião, né? Quando a gente se conheceu, mas pra gente foi realmente o que mais chamou a atenção quando a gente conheceu a venda foi essa integração, porque é realmente muito custoso, como a Jéssica falou, integrar todos esses sistemas para os vendedores terem essa visão. E na linha dos vendedores, o que a gente encara muito em projetos de Omni, assim, a galera de loja fala, nossa, tem que investir mais em marketing, a loja tá vazia, a gente não tá batendo a meta porque não tem gente e tal. E aí, quando a gente consegue integrar tudo e dizer, tá aqui a carteira, né? Vamos pra cima, vamos trabalhar. Não, mas não dá tempo. A gente tá aqui, não tem um minuto de paz, a gente não consegue parar pra fazer isso. Como tu quer que eu fale com 20 pessoas? Então, acho que tem um mundo, assim, para ser explorado para 90% das marcas ainda, e tomara que seja esse ano, contem com a nossa ajuda, mas que essa visão de como é que a gente pega esse especialista da ponta e ajuda a converter para a marca, independente de qual é o canal, né? Quebra essa barreira, porque tem pessoas que preferem, né? E tem muitos cases de mercado já provando isso. Eu quero comprar no online, mas eu quero ser atendido por um humano. Eu não tenho problema de comprar à distância, mas eu quero falar com alguém. E por que não este alguém ser alguém que está na loja, né? Tu não ter um super time de saque e televendas fazendo isso em casa. E esse ponto dele enxergar a venda em um só lugar, ele é tão divisor de águas, porque
Em inúmeros casos, parece tão óbvio, né, no racional, falar assim, olha, a partir de agora, você não só tem esse estoque da sua loja, você multiplicou por 10, né? O sortimento do online, geralmente, é muito maior. E aí, parece algo tão óbvio, agora você vai ter uma amplitude muito maior, enfim. Mas, assim, quem já passou também em loja sabe o quanto que a meta do dia é algo que é visceral para um vendedor, né? Eu lembro que, às vezes, a vendedora ia lá ficando dando F5 para ver como que ela estava na meta do dia. E se essa venda não se soma a essa meta do dia, parece que é como se fosse um mundo paralelo. Não está acontecendo. Por mais que a comissão vai ser calculada lá no final do mês, gente, não vira prateleira infinita, né? Que é como a gente chama. Simplesmente não acontece por não ter essa visão única, né? Então, estar em um único lugar realmente é um baita. E um único sistema, né? Porque na prática, tu está fazendo um pedido, o cliente ele quer resolver, né? Ele já teve... o gatilho né, ele já foi até a loja, ele já viu, ele já, né, ele já experimentou e tal, ele quer o produto. Às vezes não tem o produto naquela loja, né, específica, mas tem outra. Então, assim, isso sem falar em todo o custo que é tu deixar todas as lojas munidas de estoque na ponta de todos os produtos. Tu tem ruptura, né? De qualquer jeito. É impossível não ter. E se tu não tem, tu tá tendo um custo financeiro absurdo, porque quer dizer que tu tá extremamente estocado. Então, assim... Cara, num país com o custo do dinheiro tão alto quanto é no Brasil, e acho que isso dificilmente muda, historicamente a gente vive patamares altos, né? Tu não pode ter dinheiro parado. E estoque é dinheiro parado, e o estoque vence, né? Todo final de coleção a gente tem que liquidar. Então... é um metro quadrado caro, né? Exatamente, sem falar nisso, né? Sem falar no metro quadrado do shopping. Que, puta, tu tem um monte de caixa num mezanino de um shopping, tu está perdendo espaço, que lá poderia ser um puto espaço de experiência, tu poderia estar fazendo outra coisa com aquele lugar nobre, né? Então, assim, mas claro, tem que ser fácil, tem que ser descomplicado, o vendedor tem que aderir, as empresas têm que quebrar essa barreira e trazer o vendedor para dentro. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Outro desafio é a barreira que a gente tem em termos de software legados, né? Estruturas distribuídas que a gente também está tentando romper. Então, hoje, a nível de software, a venda integra com mais de 50 RPs. E aí, o que a gente faz é a gente tira do RP a necessidade do pedido acontecer lá. O pedido acontece com a gente faz a tratativa do estoque que vai estar aquele produto, de onde a gente tem que integrar cada nota, do split para fazer o faturamento em cada RP. Então, um exemplo, né? Se tu chegar numa loja da Vince Shoes, por exemplo, e tu for fazer um pedido de 2 sapatos, um que está naquele estoque daquela loja e o outro que vai sair do e-commerce, o cliente vai fazer um pedido só, né? O vendedor vai montar um pedido só, vai colocar os dados do cliente, que ele pode informar os dados do cliente ou não, isso é uma decisão que o cliente toma no momento. Se o pedido for sair do e-commerce, claro, a gente vai precisar dos dados para conseguir entregar para ele. Se for um pedido só da loja, daí se ele não quiser informar os dados, ele precisa só colocar o telefone dele ali como uma âncora, para depois a gente conseguir associar o pedido àquele vendedor, àquele cliente. Então, fazendo um pedido em 2 lugares, a gente vai finalizar o pedido e vai dividir esse pedido em 2 pacotes. Na nossa nomenclatura, né, a gente chama de pacote, a gente agrupa os produtos por pacotes para integrar cada pacote no seu respectivo RP e ele seguir o seu fluxo. Então, com o mesmo pagamento, né? Com o mesmo pagamento, num pedido só, o cliente vai ter só uma tela de pedido para acompanhar. Isso vai entrar depois, se tem alguma regra de cashback ativo, vai entrar na regra de cashback. Isso vai entrar depois, se ele precisar fazer alguma troca ou uma devolução, vai estar disponível para ele também. Então, é um lugar só. A gente faz a tratativa com o RP para fazer o split, para fazer o gerenciamento. A pessoa que opera o e-commerce nem sabe que aquilo saiu de uma loja. Só vai cair mais um pedido lá na mesa dela, ela vai empacotar e tal, e vai mandar. Então, mesmo se a loja tiver, então, a marca, enfim, tiver 2 ERPs, ela pode ter... vocês fazem essa consolidação. Exatamente. Ela pode ter... Cada loja poderia operar com um RP. A gente enxerga os RPs, que eu digo, não só uma conta, mas com empresas de RPs diferentes. Então, a gente faz a integração de cada local, né, na nossa nomenclatura, com um RP. A gente vai consultar estoque e devolver pedido. Nossa, então, perfeito. Vocês ouviram isso? Isso é bem... eu tô chorando aqui por dentro. Mas de novo, acho que tem toda uma questão aí envolvida, que a parte de tecnologia a gente resolveu.
Né? Agora a gente tem uma nova barreira, que é a loja, a empresa, ela tem que querer passar essa arrebentação. Perfeito. Porque vai envolver investimento, vai envolver tempo, vai envolver Treinamento, mudança definição de metas. Mas daí, para isso, chama a gente, que a gente ajuda. Porque, assim, realmente, de tudo que a gente já viveu, é extremamente complexo, assim. Putz, e agora, né? Como é que fica a venda do e-commerce que tem uma meta específica, se o estoque está saindo da loja... E como é que fica a venda da loja quando o estoque sai do e-commerce? Conta para quem vai a comissão? É um mundo à parte aí que precisa... A tecnologia é o meio, né? Total. E a gente sabe quão dinâmico e desafiadora é a vida e o dia a dia do varejista, né? Então, assim, o cara acorda tendo que matar um leão diariamente, né? Sim, com certeza. E aí, pensar em colocar isso dentro de todas as atribuições, dentro de todas as demandas que acontecem, muitas urgentes... também não é elementar, né? Tem que ser um pilar aí importante do planejamento estratégico mesmo, né? Enxergar isso como um dos pilares aí de sustentabilidade da empresa, porque de fato né? Quando tu pensa em experiência do cliente, que é cada vez mais relevante, precisa conectar. Acho que não é uma opção. Não, é só um momento que tu vai parar para fazer isso. 100%. Tem muito dinheiro ficando na mesa aí, né? Muito. Porque cada troca que tu não faz, porque tu não tem sistema para fazer, tu tá deixando de fazer um pós-venda. Cada venda que tu perde por ruptura de estoque, tu tá perdendo dinheiro, ou cada estoque tem um lugar que tu não deveria ter e tu tá liquidando no final do mês, tu tá perdendo dinheiro. Com certeza. Só uma última coisa do Direct, antes da gente mudar de tópico, que a gente também gostou muito, é a questão de que isso tudo funciona mobile, né? Então, a gente falou de ser 1 metro quadrado muito caro e tirar aquela presença do caixa físico, né? Da necessidade de ter um PDV. Nossa, verdade. Acho que também é um baita ganho, né? Total. E a experiência que isso gera, né? Então, tu conseguir fechar uma venda num lounge, num sem sofá... fila. Sem fila, cada vendedor fazer. Conseguir trazer uma experiência Apple, né? Para qualquer marca. Né? E a gente tem planos aí que começam com R$299. É muito legal, né? Eu acho que aí, dentro daquela história do varejo emocional, o Direct entra... de uma forma muito, muito íntima também, porque é aí que tu consegue gerar uma experiência de loja diferente de uma grande magazine. Tu não rompe a experiência em momento nenhum, né? Pra alguma coisa chata que é ficar na fila e passar o cartão. E ficar ali numa fila e aí depois ficar no balcão e a pessoa te perguntando os dados. Não, tu segue a conversa. Na medida que o vendedor foi conduzindo a venda e que a pessoa foi escolhendo os produtos, ele já está montando o carrinho. Ele vai perguntar meia dúzia de dados. Se a pessoa já comprou em alguma loja da rede ou no e-commerce, os dados já vão estar disponíveis. Então, a partir do CPF, e-mail ou telefone, a gente busca os dados. E ter todo o tracking do pedido depois, né? Poder acompanhar isso. E notificação, a pessoa vai receber todas as notificações, é tudo padronizado, tudo customizado, tu consegue trazer a experiência da marca para todos os pontos de contato. Tu consegue depois colocar isso em regras de CRM. Então, o cara que foi na loja, fez um pedido e comprou, hoje ele não recebe nenhum e-mail depois, agradecendo, falando sobre a coleção tal, mandando o vídeo Y. No e-commerce isso acontece. Por quê? Né? Por uma simples limitação de software. Com o Direct, a régua é a mesma. Tu consegue trazer valor para a experiência de compra e pós-venda no mesmo nível que hoje a gente se acostumou a ter nos e-commerce. E viabiliza até estratégias como, vamos chamar assim, não diria revendedora, mas como se fossem consultoras de moda, porque eu acho que tem algo muito em alta também, que é das antigas, mas que está voltando, que é a tal da fazer uma malinha, ir na casa da cliente, né? Trazer essa... personal style. Exatamente. Experimenta essa cor. Não é essa cor, mas eu tenho outra no estoque, eu vou te mandar fazer um carrinho aqui online. Enfim, experimentou, deu certo esse tamanho, mas eu tenho uma outra cor lá na loja. E buscar de uma rede de lojas, né? Então, acho que também uma forma de fazer uma força de vendas ali legal, né? Aí é toda uma nova categoria que a gente acredita muito, que são essas pessoas e profissionais que, de alguma forma, impactam, influenciam a venda de forma direta. Aí tem vários exemplos. Por exemplo, um professor de corrida. Um professor de corrida, tu pergunta para ele qual tênis comprar. Um cabeleireiro. Tu vai no teu cabeleireiro, ele vai dizer qual creme tu vai usar, ele vai até daqui a um pouco testar alguma coisa, um shampoo e tal. Um eletricista. É verdade. Tu quer
que ele resolva o teu problema. O pintor, o encanador, o personal trainer, o nutricionista. Todos esses profissionais, a entrega deles passa só do serviço que eles prestam direto. Eles também são influenciador no processo de compra de diversas marcas. Curadoria de produtos, né? Te dá recomendação. E ele é um super especialista naquele assunto. Né? Então, tu como cliente dele, tu já confia nele para algum serviço. Tu quer que ele resolva o teu problema de uma forma mais ampla. O direct também entra nesse sentido, possibilitando que essas pessoas e esses profissionais sejam remunerados por essas vendas e por essas indicações. Então, com isso, hoje a gente tem, por exemplo, a Keune, de cabeleireiros como cliente, e a Keune possibilita que profissionais de beleza, de salões de beleza, que fizeram algum procedimento com seus clientes, possam vender os produtos da Keune pelo aplicativo. E aí, claro, eles são remunerados por isso. Nossa, super insight, hein? Tô pensando aqui agora. Super ideia, é verdade. Aumenta muito a cadeia. Quantas vezes a gente adoraria que a pessoa simplesmente resolvesse? E não é assim, o cliente entrar no site e comprar como cupom do cabeleireiro. Ele já garante aqui, Exato. ó, tá aqui, eu já fiz o pedido pra você. Cara, eu usei esse shampoo e esse creme, tu gostou? Adorei, ficou ótimo meu cabelo. Tu quer comprar? Tá aqui, é só ler esse QR Code. Lê o QR Code, já assume o carrinho e já finaliza o pedido. Ele já garante que a comissão dele vai acontecer, já vinculando o pedido. Tá resolvido. O eletricista, né? A gente tem alguns casos aí super interessantes que o cara monta a lista dos produtos que precisam e já manda o link para o cliente. Tá o link com o carrinho pronto, o cliente só precisa pagar. Né? Que é muitas vezes o que a gente quer. A gente não quer passar pelo trabalho de pesquisar, saber se aquele funciona ou não funciona. E quanto tempo a gente gasta com isso, né? Nossa, total. Sim. O cara mandar uma lista, eu ir em 5 lugares diferentes. Pra olhar, e aí não é aquele, mas esse funciona, não, esse não dá. Aí fica mandando WhatsApp, né, pra aí nutricionista. É esse. Exato. E no final, o nutricionista tá prestando um super serviço e não tá sendo remunerada, né? Sim. Com certeza. E acho que a gente já trouxe aqui alguns tópicos, né, sobre o mercado de e-commerce como um todo e tudo que vem acontecendo, mas qual que é a visão de vocês para esse ano, que vocês são super imersos aí nesse mercado, né, acompanhando todos os movimentos? O que, na opinião de vocês, como venda, vem por aí, assim, o que está para acontecer neste ano? Então, a gente tem falado bastante sobre isso, assim, e acho que um consenso é que a gente veio de momentos de grande incerteza, né? Nos últimos, talvez, 2 anos, né? A gente viveu, nos 2 anos anteriores, ali com a pandemia, uma superaceleração de todos os assuntos digitais. Né? Então, e aí, por acho que 2 grandes motivos, né? Um, pela obviedade, que era a importância de tu ter um canal alternativo que não dependesse do físico. E o outro pelo excesso e pelo toda a disponibilidade de capital que tinha no mercado, né? Então, com taxa de juros muito baixa, tinha muito acesso, era muito fácil fazer investimento, né? Os últimos 2 anos esse cenário mudou de forma drástica, né? Então, o físico retomou o seu protagonismo, as taxas de juros subiram de forma super acelerada, como uma forma de conter a inflação. E a gente entrou no cenário político de incerteza. Eu acho que a gente já sabe mais ou menos onde a gente está agora. Né? Eu acho que todo mundo já entendeu que, cara, essa é a nova realidade. Então, o que a gente espera é que as decisões voltem a ser tomadas, que as velocidades, que os projetos sejam retomados, que as coisas voltem a evoluir. Né? Toda aquela insegurança, ela passou. Todo mundo já mais ou menos entende aonde está. Né, os níveis de juros devem voltar a estágios mais normais, a patamares mais normais. Mas uma das maiores mudanças que a gente vê é no mindset do cliente. Assim, do cliente daí não do buyer, né, não do consumidor, mas do lojista. Então, o lojista ele está muito mais diligente nas decisões que ele toma, nos investimentos que ele toma. Ele está menos suscetível, na nossa visão, a marcas, a verdades absolutas. Né? Então, trazendo para a nossa realidade, assim, né? Existem algumas plataformas que eram ditas como líderes e indiscutível. Cara, esse cara já não compra mais tanto só isso. Ele está questionando mais, né? Mas isso se aplica para mim? Faz sentido esse valor que eu estou pagando? Faz sentido essa estrutura que eu criei para minha operação?
Isso realmente vai me gerar valor? Isso realmente vai ser um investimento ou é só um custo? Então, essa é uma outra mudança que a gente vê nas nossas conversas aí a nível de mercado. Então, essas aventuras que existiam em termos de contratação, de tudo que era tipo de software, de ter 1000 coisas especialistas que faziam cada uma cadeia que... né, realidade aumentada e... Cara, se não tiver um retorno objetivo sobre o investimento, acho que vai ser mais difícil das contratações acontecer. Então, acho que aí é uma mudança significativa no mercado, mas a gente está super otimista em termos de crescimento desse ano. Ano passado o varejo cresceu pouco, os nossos clientes cresceram, sei lá, 15%, 20% ali no ano contra ano, na média, né? O que é baixo para a gente vinha crescendo 50%, 60%. Esses clientes vinham crescendo 50%, 60%. Então, a gente espera voltar para patamares próximos a isso nesse ano. Janeiro já começou bem acelerado. Então, janeiro já vem mostrando que, cara, tá diferente. E tem um ponto que a gente tem visto, assim, nos nossos clientes todos, que é com relação à eficiência operacional. Acho que numa época que se vivia ali de pandemia, né, de vacas gordas, todo mundo com muito dinheiro para investir, para comprar mídia, para isso, para aquilo, não se dava, talvez, a total atenção, assim, aquele 0,01% de taxa de conversão. E para esse ano, o que a gente viu foi grande parte das empresas orçando o crescimento de EBITDA de forma mais acelerada do que o crescimento de receita. E uma das grandes formas de buscar isso é a eficiência operacional, né? A gente vai ter que olhar de novo para essa vírgula da taxa de conversão, para melhor estratégia logística, para melhor estratégia de produto, para o VM. E aí eu acho que muita gente nesse meio do caminho vai ter que, assim, tanto buscar por especialistas de mercado, times mais especialistas, mais robustez interna para olhar para isso e também novas ferramentas, né? Com certeza. E falando até sobre essa questão da plataforma em si, né? No nosso processo de diagnóstico, quando a gente entra numa operação, muitas vezes o cenário é, né, os clientes nos contratam porque ele não está atingindo ali o patamar de faturamento do que ele tinha de expectativa ou até entende que poderia ser muito maior do que ele está fazendo hoje. E dentro do nosso processo de diagnóstico, a gente tem até uma mandala, né, que traz que a taxa de conversão ela vai ser impactada por N coisas. Inclusive, ainda mais no mercado de moda, por exemplo, a sua estratégia de marketing ou a forma como você tem se conectado com o seu cliente final também vai afetar ali a taxa de conversão. Mas são mais de 10 elementos, né? E muitas das vezes a plataforma é sim um fator é um gargalo de crescimento ali, um limitador, porque daquele patamar, né? Às vezes as operações já são grandes, mas não tá muito difícil de dar um próximo passo. Conta um pouquinho pra gente dos clientes que chegam para vocês em relação a migração mesmo de plataforma, né? O que eles têm buscado? Quais são as principais dores, né, que você tem sentido no mercado para eles falarem, não, realmente agora é o momento de mudar de plataforma? Migração é a nossa especialidade, né? Então, o nosso trabalho, e aí o que a gente defende é que com a venda tu consegue crescer sem ter um teto, assim, né? Então, a gente tem clientes lá que saíram, sei lá, de 15 mil e batem na casa do 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Nosso maior caso, assim, o cara saiu, ele entrou com a gente, ele faturava 25 mil, chegou a bater 6 milhões no pico histórico dele, no mês, né? Então, mas isso não é padrão, né? Então, existem várias tecnologias que são posicionadas para atender uma etapa do teu crescimento. Acho que tem algumas situações que envolvem isso, né? Uma, e aí pensando até em eficiência operacional, é o quanto de trabalho tu precisa para cumprir uma tarefa. Então, né, de forma básica, um fluxo de pedido. Né? Para te conseguir uma operação que fatura milhares de pedidos por dia em picos, né? Porque normalmente isso vai acontecer em picos, né? Isso não acontece em um padrão que tu vai dimensionar o teu time para aquele padrão, não. Vai ter um dia que vai faturar 1.000, no outro dia vai faturar 100, no outro dia vai ter uma superativação lá e vai faturar 2.000. Tu precisa ter as coisas, os fluxos automatizados, né? Então, acho que esse é um ponto super importante, porque no final das contas isso acaba liberando banda, liberando verba, liberando energia para te focar em crescimento.
né? Outra questão super importante é essa superfragmentação que a gente tem de aparelhos e browsers, né? Então, tu tem hoje, sei lá, milhares de diferentes modelos de aparelho de tanto mobile quanto desktop disponível. O grande problema é no mobile, né? O grande desafio é no mobile. Hoje, sei lá, 80% dos acessos dos nossos clientes são por mobile. Por mais que esse canal não seja o canal que traz a maior conversão, porque o mobile é muito usado para consulta, ele é muito relevante, né? E como grande parte das ativações acontecem por Instagram, né, ou TikTok e tal, e esses sistemas têm o seu browser interno, muito por uma questão de cross-browser, né? Então, a gente viveu isso, acho que agora faz 2 anos já, né? Tá passando tão rápido que a gente não se sei perde, se faz né? 1 ou 2 anos, mas acho acho que faz que 2 faz anos. uns 2 já. Quando a Apple bloqueou o traqueamento de cookie cross-browser, né? Cross-app, né? Não é cross-browser, cross-app. O Instagram, por exemplo, acabou deixando dentro dele a navegação. Só que aquele browser, ele é difícil de trabalhar. Então, se o site e o sistema que está por trás da operação, né? Se a plataforma não está muito otimizada para lidar com isso, tu vai perder venda. Com certeza. Porque ele vai performar pior, porque algum botão não vai funcionar, porque algum autocomplete vai estar quebrado. Então, esse é um ponto que a gente coloca muita energia. Que é acompanhar, monitorar e otimizar processos de compra no mobile. Isso não é papel da marca fazer. A marca não tem como olhar para isso. A marca tem que olhar para todos esses desafios que a gente falou até aqui, né? Ela contratou uma plataforma exatamente para isso, né? Para não ter um time interno se preocupando com Mas isso. esse é um dos maiores fatores que, assim, não faz sentido desenvolver uma plataforma de e-commerce, gente. Não, é isso proprietária, porque só a energia para atualização disso é gigante, né? Até eu costumo brincar, né? Tipo, cara, existem operações que querem desenvolver e aí pegam um código base de Magento e tal e começam a desenvolver e tal. Legal. Normalmente são operações que têm muitas vontades. Vontades têm custo. Esse custo não é baixo. Exato. Então, assim, tu realmente precisa... Olha, eu consigo pensar em raríssimos casos que não faria sentido aquela marca ter uma operação. Nos Estados Unidos, a gente viu as maiores operações DNVBs que tinham tecnologia própria migrando para diferentes tecnologias exatamente para não ter um custo alto, né? A gente brinca, varejista não tem que ter CTO. Varejista tem que ter... Tem que ser especialista em marketing, tem que ser especialista em produto, tem que ser especialista em ponto de venda, tem que ter especialista em promoção, em ativação, mas ele não tem que ser especialista em tecnologia. A gente é, né? Então... Cara, a plataforma, aí, claro, tem competências que a plataforma tem que ter e monitoramentos que ela tem que fazer, exatamente para ter certeza que esses fluxos e que essas mudanças estão sendo acompanhadas por todas as operações, né? Então, agora a gente vai ver esse ano uma provável disparada do TikTok a nível do TikTok, de um recurso aí que eles vão fazer, até estão falando bastante agora na NRF sobre isso, que é o recurso deles de shopping, né? Então, assim, provavelmente esse ano isso vai andar de forma muito agressiva. As tecnologias têm que se adaptar a isso de forma muito rápida, né? No final, tu acaba perdendo uma onda, às vezes, por estar isolado, com uma tecnologia defasada e tal, que não vai conseguir acompanhar os tempos. A gente sempre traz o exemplo do Pix, que eu acho que ele é muito palpável, né? Emblemático. Imagina que, assim, surgiu o Pix. Todas as plataformas se adaptam a isso e isso já reflete em milhões de sellers. Tu tem uma plataforma própria que agora vai ter que parar para estudar a integração com o Pix, parar e fazer a integração com o Pix. Isso, assim, uma coisa entre tantas que acontecem no ano, né? Então, se tu tá numa plataforma de mercado, tu tá tendo um monte de atualizações e otimizações que não vão nem te preocupar, porque isso naturalmente vai acontecer, né? E assim, tu tá numa plataforma que tá alinhada com as tuas ambições. Acho que esse é outro ponto super relevante, né? A gente tem plataformas que são para clientes muito pequenos. Cara, as decisões que eles vão tomar e os recursos que eles vão disponibilizar são para clientes desse tamanho.
Né? Agora, tu está numa plataforma que está alinhada com a tua ambição, está alinhada com o teu tamanho, está alinhado com o teu crescimento, está alinhada com o teu plano, isso faz total diferença, porque tu vai estar usando recursos que estão alinhados com os teus desafios que tu está vivendo ou vai viver. Porque ele é especialista nisso. Então, de novo, cuidar sobre esse... E aí, essa é uma conversa que a gente teve ontem até no escritório, né? Às vezes, a gente recebe clientes que têm um plano de negócio modesto. E, cara, talvez não faça sentido um cara muito... que não está pensando em crescer, que não está pensando em acelerar, que não está pensando em investir, que não está vendo aquilo como um negócio, nos contratar. Acho que existem outras plataformas que vão resolver de uma forma mais simples do que a gente. Play, talvez. E, cara, tá tudo certo. Agora, se tu quer crescer, se tu quer tratar aquilo como um negócio de verdade, se tu quer investir, se tu acredita nesse canal, se tu vê o valor dele... aprofunda, entende quais são os clientes que aquela plataforma tem, entende qual é a dimensão que aquela plataforma vai conseguir te dar e consome os conteúdos dela. Esse é um outro ponto também, acho que é super relevante. Assim. Um dos nossos maiores desafios é fazer com que os nossos clientes utilizem os recursos que a gente disponibiliza. Ai, sim. Boa. Acho que esse é um baita recado, né? Porque às vezes a galera tá com um time, tipo, por aqui, e aí contrata lá uma Ferrari e não usa tudo que dá, né? E às vezes não olha, né? Às vezes não para entender e também se adaptar às soluções que já existem, né? Porque às vezes o que tu quer, ele é um detalhe diferente. E aí tu não usa aquilo porque, puta, não era como eu queria. Sim. Tá, mas não cumpre o mesmo papel. Não gera valor, né? Não gera o mesmo valor. Talvez não seja exatamente, mas ser exatamente como a gente quer é mais caro. Sim. Sim. Faz sentido gastar mais para ser exatamente como eu quero? Será que eu não consigo me adaptar e ter uma solução validada, que já tem volume de uso, que vai estar evoluindo de forma constante? Sim. Então, acho que aí é um ponto super importante. Assim, a gente vai investir muito esse ano, está investindo muito em atendimento e em capacitação da nossa base de clientes, em treinamento, para que eles consigam tirar o melhor da plataforma, né? Perfeito, perfeito. E até falando sobre isso, né, o hub de soluções que a gente tem ali na venda, acho que para quem não conhece ainda, acho que vale a pena a gente reforçar que é uma plataforma que tem ali mais de 200, né, integrações, é API aberta, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, porque tem muita solução de mercado, às vezes, também, que é muito grande e é muito difícil, né? Você plugar outras soluções e o quanto vocês conseguem ganhar de tração, né? Trazendo esse portfólio enorme de soluções do mercado. E, às vezes, até são ferramentas que as empresas já estão trabalhando e como facilita, né? Ter essas integrações aí. A gente tem uma visão que o nosso papel é ajudar o varejista a vender mais e melhor. Melhor é mais margem, mais é crescimento. Né? Então, como é que faz vender melhor? Otimizando o processo, otimizando conversão no site, otimizando recurso, facilitando o uso de novas ferramentas ou de novas estratégias. Então, isso parte por a gente ter de forma nativa recursos que não são apenas uma plataforma de e-commerce. A gente não nos vê como uma plataforma de e-commerce, né? A gente entende que é uma plataforma de varejo orientada a crescimento. Então, todos esses recursos que a gente falou hoje aqui, principalmente o Direct, né? É um recurso nativo, está disponível para todos os nossos clientes. Ele não é tratado como uma integração. Não é nenhum app não extra. É tratado como um app. Claro, nativo. ele tem o seu aplicativo, né? Que é o aplicativo do vendedor, mas ele não é uma contratação terceira, não tem um valor, não tem integração. É o mesmo software. Né? É a plataforma. É o mesmo cadastro de cliente, é o mesmo cadastro de promoção, é o mesmo cadastro de produto, é o mesmo cadastro de meios de pagamento. Então, é a plataforma. É uma visão, é um storefront diferente. Otimizado para interação humana, né? Para venda assistida. E aí, claro, situações específicas, situações muito especialistas, a gente trabalha com parceiros. Então... pagamento, logística, soluções logísticas, a própria RP, né? Então, marketing. assim, a RP é uma... Por mais que a gente tenha Tiny, né, dentro do nosso grupo, e hoje a gente é muito próximo, muito íntimo ao Tiny, em termos de produto, né? E esses produtos cada vez mais vão melhorar as nossas interações entre venda e Tiny. A gente integra com outros 50 RPs, né? RP é um assunto que, cara, a gente nunca vai se meter.
A gente nunca vai se meter a faturar uma nota, a fazer uma gestão. Outra expertise, né? Outro negócio. Meio de forte. pagamento. Cara, a gente integra com os principais do mercado. Transportadoras, a gente integra com as principais. Hubs logísticos. E aí até pensando em serviços, né? Então, cara, consultoria de e-commerce, existem especialistas. Agência de marketing, existem especialistas. Não é o papel da venda isso. Nosso papel é o software, é fazer por meio de tecnologia que o cliente venda mais e melhor. Perfeito. Não, gente, esse assunto rende pra caramba, né? Se a gente pudesse, ficaríamos a tarde toda aqui. Até mandar um abraço, né, pro Matheus, CEO da Meu Sapato Preto, que fez essa ponte aí. Estamos cada vez mais fãs da plataforma e com certeza a gente vai fazer muito e-commerce voar junto com vocês aí. E então a gente vai encaminhar aqui pro final para fazer a nossa pergunta clássica, Denis. Se você pudesse, então, escolher alguém no mundo para tomar um café, quem seria essa pessoa? Pergunta super difícil. Os outros assuntos estavam fáceis, né? Agora a gente muda um pouco a chavinha. Pergunta super difícil essa. Cara, muito difícil. Eu não... Até fazendo um pouco dos bastidores, né? A gente tem um alinhamento sobre o que vai acontecer na conversa. Essa pergunta veio, eu gastei uns 20 minutos pensando nela. E não cheguei a uma resposta. Tudo bem. Eu vou ficar com o meu crédito. Isso aí. Tá bom. Quando ela aparecer. A gente Tá conta. bom. Depois você manda pra gente, fala que a gente faz uns stories, então. Não, e aí até aproveitando para fazer o gancho, né? Vou fazer um agradecimento antecipado, porque ainda temos 2 perguntas pela frente, mas falando de bastidores. Hoje foi um dia super caótico, né? Em Porto Alegre está sendo, né? Um dia super caótico em função do temporal. Então, já fazer um agradecimento antecipado aqui pro Denis para ter feito todos os contornos da vida depois de arrombar o próprio escritório para estar aqui com a gente e fazer essa conversa rolar, porque foi super importante. A porta do nosso escritório ela é com senha. E aí, faltou luz desde ontem, início da noite, e o No Break já tinha acabado a bateria. Então, eu tive que dar uma forçadinha na porta para o pessoal conseguir entrar hoje de manhã e pegar seus computadores. Porque no final, né? O varejo segue, a gente tem que seguir atendendo os nossos clientes. Não para, a vida, né? Não para. Isso aí. E falando assim, acho que a gente falou aqui muito sobre e-commerce, né? A gente foi muito além de plataforma, sobre o que é prioridade, visão do cliente, muitas coisas relacionadas a negócio, né? E tem sempre uma pergunta que a gente gosta, que é assim, o que tu gostaria de deixar de conselho, reflexão, enfim, assim, o que tu queria falar com esses gestores de e-commerce que nos escutam, assim, deixar uma mensagem para essa galera para esse ano? Eu acho para focar no que importa, né? Focar no que vai fazer a diferença. Acho que tem muito ruído no mercado e às vezes a gente gasta tempo com situações que não vão fazer a diferença nas nossas operações. Eu acho que o foco ele é fundamental num mercado que tem sempre tanta novidade. Então, né, um conselho, tenha clareza na estratégia e o que vai ajudar a mudar o ponteiro e priorize nesse sentido. Né? Perfeito. Tem muita coisa que é ruído aí e não merece tanta atenção. Perfeito. E aí, para agora a gente fechar, né? Se você... Vamos ver se você tem alguma... se você conseguiu chegar numa resposta. Mas quem você indicaria aqui para tomar um café com a gente? Essa também foi combinada, tá? Mas sim, tem uma resposta. Acho que a Manu Bordache pode vir, né? Excelentíssima. Boa. Manu tá nos devendo essa visita aqui. Aliás, vamos falar mais uma coisa de bastidor, né? Uma curiosidade. Gustavo, sócio do Denis, é casado, né, com a Manu. E na mesma semana, a gente tinha acabado de conhecer o Denis. A gente tava assim... Tivemos a nossa primeira integração, conhecendo a plataforma. E aí, na mesma semana, eu fui falar com a Manu para convidar ela para vir pro podcast. Ela, não, adorei, super topou. Mas ela falou assim, eu acho que você tem que falar com meu marido primeiro também, que ele tem uma empresa de e-commerce e é a venda. Eu falei, não acredito. Eles vão vir aqui também. Eles estão na NRF agora, né? Chiquérrimos nesse momento. Mas por isso que Gustavo não tá aqui. Exato. Mas
fica aí o convite, então, Manu, te esperamos. Ó, Manu, vai ter que vir. Muito bom. Acho que dentro desse papo de trazer mais visão de negócio, né? Menos papo técnico e mais visão de negócio, acho que vai ser muito legal. Manu mesmo. Maravilhosa, somos muito fãs. Super, que foi nossa cliente, inclusive, né? Ah, é? Olha lá só, atrás, não aham. sabia. Com o Still the Look? tinha um marketplace de moda. Sim, Exato. era com vocês. Era com a gente. Isso também já faz um bom tempo. Olha só, Ah, curiosidades. muito Mas- antes de ser... Pois é, agora, né? Magalu. Se usar outra plataforma também agora fica feio, né? Agora não tem que pode, ser... né? Tá dentro de casa. E juntando aí questões de negócio versus estratégias mais específicas versus conteúdo técnico, eu não quero terminar esse podcast sem reforçar que se você é gestor de e-commerce e precisa esse ano se especializar, corre lá e dá uma olhadinha no nosso curso, porque a gente acho que aborda todos esses temas lá dentro de forma super sucinta. São só 8 horas de conteúdo que vão abrir sua cabeça aí de muitas otimizações para esse ano. Isso aí. Bom, então, Denis, obrigada pela sua presença aqui. O papo Muito foi obrigada. muito bom. E, principalmente, né, como a Vanessa comentou, foi um dia de caos. E a Caótico. pessoa tá Um aqui dia com... de caos, não. Milagre tem luz aqui, né? Obrigada, Somos Produções. 9% da cidade tá sem luz. É verdade. Cara, Tinha tudo para não ter rolado, mas não. estamos aqui. Foi a primeira coisa que eu consegui fazer hoje também, quando eu liguei, quando eu consegui achar sinal de celular, né? Foi te ligar, chamar a Vanessa e perguntar, mas tem luz no estúdio? Não, tem luz. Eu falei, bom, então vamos lá, né? Estamos indo. E se o pessoal quiser contratar a venda, enfim, onde é que eles encontram? Claro. Site, enfim. Tem o nosso site, www.venda.com.br. Venda se escreve VNDA, né? Então é venda sem E. Importante dizer, né? Importante dizer. Então, vnda.com.br. Preenche o formulário de contato, vai cair pra gente, comenta ali que ouviu no podcast, que a gente segue um caminho aí diferente. Ah, olha só, chiquérrimo, hein, gente? Comenta lá. Então é isso. Se você curtiu esse episódio, já dá o like aí no YouTube ou no Spotify. Avalia ali pra gente, com certeza também. E até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.